Jornal O Cidadão. Hoje eu estou aqui com o André Mônica, da Secretaria Municipal de Agricultura. Olá, Rosa, tudo bem? Prazer estar aqui recebendo nosso querido cidadão, né? Isso tem história na cidade. Tem história na cidade, não, na região. Hoje você está à frente da Secretaria Municipal de Agricultura. Quais são as principais prioridades da pasta nesse momento? Bom, primeiro, né, esclarecer que não é só a Secretaria de Agricultura. Agricultura, pecuária, abastecimento, pesca e proteção animal. De fato, o desafio é muito grande. O tamanho da secretaria revela isso. Você vê que a atividade fim da secretaria envolve uma série de segmentos de grande importância. A agricultura. Hoje, Araruama é uma cidade que tem uma enorme extensão rural. Nós somos 640 quilômetros quadrados de área no município de Araruama. E dessa área total, dois distritos que são os maiores territorialmente, o segundo, Morro Grande, e o terceiro, São Vicente, são distritos de característica rural. Tem seus núcleos urbanos, mas tem, né, a maior parte da sua extensão territorial voltada para a área rural. E um segmento, né, como disse, importante demais para a economia do município. Aliás, Araruama é hoje o maior produtor de citros do estado do Rio de Janeiro. Araruama já teve um ciclo da sua economia em que a laranja foi fundamental, a laranja, o limão, a tangerina, os citros de um modo geral, mas com destaque para a laranja. A pecuária em nosso município, ela é uma realidade. Nós temos aqui criadores de enorme potencial, com plantéis que são plantéis de ponta. Nós temos também, na criação de cavalos, de equinos, né, criadores que são referência no estado do Rio de Janeiro. Recentemente tivemos aqui um evento que foi um grande sucesso, que foi a exposição do Manga Larga Marchador, né? Isso chamou muito a atenção, né, desse segmento. A Araruama volta a buscar esse protagonismo no cenário. De outro lado, a questão do abastecimento, que é muito importante, né? Se a gente parar e pensar, a gente come aquilo que chega até a gente, né? Que o produtor lá no campo planta, cuida, cria e que chega à nossa mesa. Essa logística de abastecimento é fundamental. Então, o abastecimento, enquanto olharmos para facilitar essa logística e olharmos para conseguirmos bons mercados para o nosso produto, isso é de extrema importância para a nossa economia também. A pesca, né? Acho que vocês devem se lembrar, recentemente até nós tivemos uma edição do Globo Repórter que chamou a atenção do país. Falava da Lagoa de Araruama, falava da pesca artesanal. Então nós precisamos entender a Lagoa de Araruama. Nós precisamos entender que nós temos com certeza a pesca como uma atividade que precisa ser melhor explorada. Não só na nossa lagoa, nós temos também o nosso oceano, a gente tem a pesca esportiva, a gente tem a possibilidade, nós temos aqui do outro lado a nossa lagoa de Juturnaíba, que é o nosso manancial, mas que também é muito rica em pescado. Nós temos a piscicultura, que hoje é uma possibilidade muito grande, né, para você estar aí buscando atender a esse mercado, que é um mercado crescente. Você tem a criação de tilápia. Hoje a tilápia é um peixe da água doce, um peixe criado normalmente, né, por piscicultores, e que hoje vai crescendo no mercado. Então tudo isso, né, mostra que a pesca precisa ser olhada assim, com mais atenção, com muita atenção, eu diria, pelo poder público. E por fim, né, eu falei de três atividades que são atividades, que eu diria, atividades econômicas, de geração de emprego e renda, e nós temos de outro lado uma causa que é uma causa social e que hoje toma conta do cenário, que é a questão da proteção animal. A gente viu recentemente esse episódio do cão-orelha, agora dias atrás em Saquarema, e as pessoas começam hoje a entender que nós temos que cuidar deles, né? Cuidar bem dos nossos bichinhos, dos nossos animais, e esse desafio é um desafio que a gente tem aqui. Nós precisamos avançar muito na questão da causa animal, e eu tenho absoluta certeza que a gente vai trazer, né, uma realidade diferente e diferente para bem, né, para que as nossas vidas, né, sejam vidas que tenham uma resposta, né, para essa que é uma bandeira, eu diria que de todos nós. Eu estava olhando o dia desse, o IBGE aponta que hoje a família, né,
O último censo do IBGE aponta que as famílias têm mais animais de estimação do que filhos. Então, isso é uma tendência, um cenário que precisa ser enxergado. Nós precisamos olhar isso. Então, a gente precisa avançar muito nessa causa. Eu tenho plena consciência disso. E tudo isso que eu contei para você foi conversado com a prefeita do município, a prefeita Daniela, quando me fez o convite. E ela enxergando tudo isso e concordando com tudo isso, ela me chamou para esse desafio, para essa missão que eu pretendo, né, não decepcioná-la e cumprir aí a minha parte, com certeza. E quais projetos e ações estão sendo desenvolvidos para fortalecer o produtor rural? Vamos lá. Né? Nosso produtor rural, a gente tem, voltando aqui para o lado da agricultura, a gente tem a citricultura, que é uma atividade que predomina no município, é uma força econômica do município, então nós precisamos entender isso. Aliás, né, nós temos citricultores, né, temos um exemplo. A gente tem aqui em Araruama o maior citricultor do estado do Rio de Janeiro é daqui, ou seja, suas propriedades em grande maioria estão aqui em Araruama. E é importante, né, porque ele é um gerador de emprego e renda. Mas nós temos o nosso pequeno produtor, que também produz citros. Nós temos, né, outras atividades, o plantio do aipim, o plantio de outras lavouras que são importantes para a economia do município. Então, nos cabe, enquanto secretário, né, enquanto Secretaria de Agricultura, dar suporte a esse produtor. O que a gente tem feito? Né? Nós ampliamos a nossa capacidade de atendimento, chegaram 3 novos tratores na gestão da prefeita Daniela, né, somando seus tratores que já existiam. Então, nós vamos ter a capacidade de praticamente dobrar o nosso atendimento ao produtor no campo com a mecanização, que é fundamental para a produção, seja para o preparo da terra, seja para cuidarmos do pomar, da lavoura, desse pequeno produtor, sobretudo. Evidente que a Secretaria, né, tem essa ótica de que a gente precisa olhar para o nosso pequeno produtor, evidentemente que ele é, né, a nossa prioridade. Mas nós precisamos estar atentos também a estar de mão estendida e trabalhar juntos com o nosso médio produtor, até mesmo com o nosso grande produtor, porque é um gerador de emprego e renda para o município. Então, assim, isso já está acontecendo. A gente já pôs esses tratores, essas patrulhas, né, que estão auxiliando o nosso produtor a produzir. Eu acho que esse é o principal objetivo da gente. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro ponto, né? Eu acho que é o primeiro objetivo a ser alcançado. Eu acredito que a gente vai alcançar e trazer um resultado muito bom. E assim, a agricultura familiar tem um papel importante na economia local. O que a política estão sendo pensada para apoiar esses produtores? Bom, primeiro passo, a gente está aqui retomando uma discussão sobre o nosso Conselho Municipal de política, né, para a área do campo, para a área da agricultura, enfim, antigamente a denominação chamava CONPAP, né, era o Conselho Municipal de Política da Agricultura, mas hoje será uma outra denominação. A gente está repensando o nosso conselho para botar ele para funcionar, para que a gente possa discutir as políticas públicas voltadas para o segmento, em especial para a agricultura familiar. Esse agricultor familiar está recebendo o mesmo suporte que me referi, né? O atendimento na sua propriedade, com os nossos tratores. Lógico, a gente ficou um tempo aí, nós tivemos aí algumas dificuldades, a gente ficou um tempo, né, com um atendimento que não funcionou como deveria, mas a gente retomou agora o atendimento. Nós estamos aí já em fase de levantamento para comprarmos mais implementos para facilitar ainda mais esse trabalho, para atendermos a esse produtor, especialmente aquele que está na agricultura familiar. E tem um outro lado da história. Eu participei semana passada, inclusive, em Rio Bonito, de uma oficina muito interessante com o pessoal da Emater, falando sobre os mercados voltados para a agricultura familiar, voltados para o nosso pequeno produtor, né? Sobretudo a merenda escolar. E existem outras possibilidades. Então, a gente precisa, né, aproximar, né, o nosso produtor desse mercado, para que ele tenha um mercado bom, um mercado próximo e um mercado que paga bem, para ele agregar valor ao seu produto. De outro lado também, a gente já levou para a prefeita a necessidade, né, olhando aí uma coisa que se confunde um pouco com a questão do abastecimento, como falei para você, olhamos para o nosso mercado do produtor. Nosso mercado do produtor funciona basicamente nos dias de feira, aos sábados. E nós temos a nossa
pequena feira que atende alguns produtores ali no calçadão, né, do Banco Itaú, que também funciona, eu diria que um dia, basicamente um dia, né? Monta num dia, desmonta no outro, e eles ali atendem, mas é um número reduzido de produtores. Já no mercado produtor, você tem um número um pouco maior, mas há necessidade da gente ampliar isso. E há necessidade da gente tentar encontrar um caminho para que esse mercado seja diário. Ele não seja um mercado só dos sábados, do fim de semana, do dia da feira. Assim, eu já levei uma ideia à prefeita e ela achou uma ideia bem interessante. A gente precisa olhar para aquela região da cidade ali que compreende o trecho ali do Rio Mataruna, próximo ali a quem conhece a cidade, a borracharia do Dunga, né? Você segue, né? Ali tem um antigo canal do peixe que eu, enquanto prefeito, fiz ali ali a gente fez a cobertura daquele canal, né? A gente fez uma limpeza daquele canal, a gente fez galerias naquele canal e ele foi, né? Ele foi fechado em cima, foi urbanizado. A gente tem uma enorme área. Até pouco tempo atrás tentaram levar para ali o nosso comércio popular, né? O chamado camelódromo, mas a estrutura que montaram não deu certo, né? Muito frágil a ação do vento, da chuva, está lá, né? Em frangalhos. E ali você tem uma sequência, você vem do Mataruna, depois você tem a Bernardo Vasconcelos, e depois da Bernardo Vasconcelos em direção ao mercado municipal e ao mercado do produtor, e aonde funciona a feira, você também tem um trecho imenso, né, uma área que precisa ser melhor aproveitada, um grande projeto ali de urbanização e de construção de um espaço que atenda ao comércio popular da cidade, né? Esse cara que viveu a vida toda ali na calçada da Getúlio Vargas, vendendo ali o seu dia a dia, né? Aquelas coisas pequenas, né? Tinha capa de celular, tinha um negocinho, tinha outro, e a gente precisa de um lugar. A exemplo do que tem lá o Rio de Janeiro, no centro. Você quer ir para um lugar do comércio popular, você vai para onde? Você vai para Uruguaiana, né? Você vai para o chamado camelódromo. Então, a ideia é você dar uma opção para que essas pessoas estejam ali, mas aquilo ali precisa de estrutura, de urbanização, um lugar em que as pessoas se sintam bem, né? Que você tenha transporte, que você tenha opções. E você agregar isso, né, com o nosso mercado municipal, que precisa de uma mega reforma, para que ele seja um mercado atraente. Não há como pensar numa cidade como Araruama, que tem um potencial enorme, não só na área do campo, né, e falando da minha área, mas também na área turística, né, a gente vai do mar, né, ao campo. Portanto, quando você pensa no potencial turístico que a cidade tem, ele é enorme, e a gente vê ele sendo desenvolvido no mandato da prefeita Daniela, sobretudo, não há como você pensar nisso sem pensar em ter um mercado municipal. Quando você vai a qualquer cidade, você vai a São Paulo, você vai ao Mercadão de São Paulo, você vai a Salvador, você vai lá no Mercadão de Salvador, e é o lugar onde vai estar ali o artesanato, onde vai estar ali os artigos, né, que são comuns àquela cultura, onde vai estar o produto da terra, e o nosso mercado precisa ter essa cara, voltar a ter essa cara. Então, isso é fundamental. E se você juntar esse conjunto de coisas ali, você vai ter um ambiente muito frequentado, acredito, não só os dias de sábado, de feira, mas também durante a semana. E vai ser mais uma opção para o nosso pequeno produtor estar ali vendendo o seu produto, comercializando e ganhando mais um dinheirinho para tocar a sua vida, com certeza. E assim, falando de Mercadão, falando sobre o crescimento aí da população, existe algum projeto ou alguma novidade que a população ainda vai conhecer? Olha, a gente tem inúmeras ideias. Te contei uma delas. Eu acho que essa é fundamental. Acho que a cidade precisa disso, né? Porque a gente precisa olhar para esse número de pessoas que não é pequeno. E aí a gente convive com uma situação inusitada, né? Porque, por exemplo, a gente que é daqui sabe, a Getúlio Vargas ali, o calçadão do Getúlio Vargas, você tinha ali uma concorrência que o próprio pedestre para andar já não conseguia andar direito, porque era onde tinha mais gente, então aquele cara do comércio, né, o ambulante, o camelô, ia para ali para vender seu produto e levar o sustento para casa. A gente precisa dar uma opção a esse cara, né? E você precisa entender que o comerciante também, que paga o seu imposto, não é justo que ele tenha uma concorrência que é uma concorrência justa na sua porta. Então, a gente precisa olhar esse conjunto de coisas. Então, acho que esse é um projeto, na minha opinião, de extrema importância para o município, que envolve não só o interesse daqui da gente, da Secretaria de Agricultura, mas envolve,
o interesse da Secretaria de Cultura, por conta do nosso artesão, e não são poucos, né? Nós temos muitos e de qualidade, vai ser um espaço para eles estarem também. É um projeto que envolve o nosso pequeno comerciante, é um projeto que envolve o nosso pescador. Se ele tiver, né, um mercado municipal, que ali é o chamado mercado de peixe, né, o mercado Aderbal Soares, se ele tiver uma estrutura, que seja uma estrutura convidativa, uma coisa, né, limpa, bem cuidada, evidente que a gente vai ter uma resposta muito positiva para isso. Mas o que a gente pensa, a gente está chegando agora, é organizar a secretaria que, como falei inicialmente, ela é uma secretaria que tem uma atividade fim muito grande, né, tem um desafio enorme. Acho que na área da agricultura, como falei, né, a gente ampliar cada vez mais a nossa oferta de apoio ao nosso pequeno produtor, estamos adquirindo sementes, vamos botar as nossas estufas para funcionar, para produzir mudas, né, para facilitar a vida do nosso produtor, ampliar, né, a nossa estrutura de suporte técnico. Hoje a gente tem aqui na secretaria uma agrônoma, hoje eu trouxe para cá um veterinário de animais de grande porte, que nós estávamos sem, a Emater também, né, hoje já não tem um veterinário no seu quadro aqui. Então, isso são conquistas importantes para a gente que é do campo, a gente sabe que é isso, e falo de cadeira, que sou do campo. Eu acho que a gente dá esse suporte técnico, né? Nós temos alguns técnicos, né, na atividade agropecuária, que são importantes também no jogo, mas a gente precisa ampliar esse número de técnicos para que a gente possa dar suporte ao nosso produtor. Por mais que o nosso produtor seja um bom produtor, um produtor interessado, que quer aprender, né, que quer, né, estar se adaptando às novas realidades, às novas tecnologias, mas você ter a orientação e o suporte técnico é fundamental. E a gente pretende entregar isso muito brevemente, mais suporte. A gente já conseguiu avançar um pouco, mas a gente precisa avançar mais na área da pecuária, né, da criação de cavalos, que ela é uma realidade hoje no nosso município. A gente está próximo, né, desses criadores, promovendo eventos, estando do lado, né, cuidando bem das suas estradas, do seu acesso, para que eles continuem gerando emprego e renda aqui na nossa cidade. Isso a gente tem feito. A gente tem jogado juntinho, né, com o secretário de Serviços Públicos, né, o Nelsinho, para que a gente cuide bem das estradas no município. A orientação da prefeita é essa, a gente trabalhar de mãos dadas para que a gente tenha as coisas funcionando. Exemplo, vou dar agora a exposição do Mangalaga Marchador, que foi um grande sucesso, 250 animais, 243 animais, e fizemos uma parceria aqui com a Secretaria de Turismo, que trouxe um galpão, né, dando espaço aqui para o nosso comerciante da cidade, aquele que tem uma pegada mais do campo, para ele vir aqui, mostrar o seu produto, vender. Então, esse conjunto de coisas, o Thiago, o secretário, é um cara que também está sempre propenso, a gente está trabalhando de mãos dadas. Aliás, isso eu não tenho que dizer. Costumo brincar, né, que a Secretaria de Agricultura, a gente tem um orçamento muito pequeno, mas a gente tem muito boa vontade dos demais secretários em nos ajudar sempre. Saúde, segurança aqui, meu vizinho Pedro, todos entender que realmente a nossa pasta é uma pasta que precisa, né, do suporte de todas para que a gente atenda a população do campo, sobretudo, e, né, também a gente da cidade, né, as pessoas da cidade, que dependem da população do campo para ter seu alimento na mesa com qualidade, sem dúvida nenhuma. E, assim, um desafio muito grande da pasta, né, e eu acho que isso é uma coisa que eu diria que é a bandeira do momento, é a questão da proteção animal. A gente encontrou aqui uma clínica animal funcionando, né, com profissionais muito dedicados, trabalhando, mas assim, o que a gente oferece é muito pouco perto do que a cidade precisa, perto do que os nossos animais, os nossos bichinhos precisam. Né? Hoje, confesso a você que a cada dia eu me surpreendo. A gente tem procurado, dentro das nossas limitações, lógico que as coisas no serviço público, quem conhece sabe, não acontecem da noite para o dia, tudo tem regra, né? Tem seus prazos, tem as suas exigências, mas a gente está se organizando. Ontem mesmo tivemos uma longa reunião com a prefeita Daniela, e ela, sensível à causa, muito preocupada em a gente poder, né, tá cuidando melhor dessa bandeira, que é uma bandeira de todos nós, indiscutivelmente. A nossa clínica animal, ela é uma clínica, não é um hospital veterinário, a gente aqui não tem um canil público bem estruturado ainda. A nossa clínica, ela atende os animais que chegam com seus tutores,
ou nós temos aqui umas heroínas, na sua grande maioria são mulheres realmente, né? Temos alguns homens que também atuam no segmento, mas a grande maioria delas mulheres, que são as nossas chamadas protetoras, cuidadoras, né? Que têm, às vezes, os animais, esses animais que são abandonados, que às vezes estão sofrendo nas ruas e que elas pegam, cuidam como se fossem, na verdade, acabam fazendo parte das suas famílias. Eu estou aqui, estou vendo isso. Então a gente tem que ter um carinho muito grande com essas pessoas, que dedicam suas vidas a essa causa e a gente está enxergando isso. Lógico, né? Eu sei que o que a gente oferece hoje ainda é muito pouco, né? Mas a gente está trabalhando para que a gente possa oferecer mais e que a gente possa ter uma resposta. Já é um plano da gente ampliar a nossa clínica, a prefeita pretende ampliar a clínica, praticamente duplicar a capacidade da clínica. Nós já enviamos à Câmara de Vereadores, na verdade, nós já enviamos à prefeita uma minuta de um projeto de lei que institui aqui no município o protocolo SED, né? Captura, esterilização e devolução desses animais esses animais são identificados, são chipados, para que eles possam ter um controle do município, e com isso a gente ir aos poucos diminuindo a população de rua desses animais e cuidando deles. Eles são de responsabilidade nossa, do município, né? Isso, se você observar, isso vem num crescente na nossa cidade, sobretudo cães e gatos. Isso vem num crescente. Então, espero que seja aprovada muito brevemente, essa lei que institui o protocolo SED vai ser fundamental para a gente avançar num outro projeto, num outro objetivo, da gente fazer uma busca ativa desses animais nas ruas, né? Para a gente cuidar deles. Captura, vamos cuidar deles, se eventualmente tiver algum problema de saúde, nós vamos esterilizar eles e a gente devolve esses animais para o meio em que ele está acostumado a viver, né? Normalmente eles têm um ambiente que eles vivem, né? Os lugares onde eles vivem. Alguns, né, vão ficar mais tempo sob cuidados, às vezes tem um problema maior, enfim, né? Então, isso acho que vai ser uma vitória muito grande. A gente apresentou um projeto, os nossos veterinários aqui da Clínica Animal, foi ontem até isso, apresentamos à prefeita, né, se sensibilizou e a gente está estudando aí uma forma de trazer esse serviço para que ele seja uma realidade. Aí sim nós vamos estar dando um passo fundamental na questão da causa animal no município. Mas é preciso também que a população não abandone seus animais, né? É bom já deixar de recado também, de incentivo, porque vocês vão estar fazendo a parte daquilo que dá para fazer. Mas se cada um fazer a sua parte também, já ajuda, né? A não estar abandonando ali, né, os animais. E na verdade, abandono, maus tratos é crime. Recentemente nós fizemos, aliás, né, já foram algumas operações, mas a gente fez uma agora recente, que assim, foi estarrecedora. Era uma casa ali no viaduto, uma casa em que tinham quase 10 animais trancados, abandonados, assim, numa situação extremamente difícil, delicada. Trouxemos eles para cá, a gente tem aqui uma estrutura que abriga temporariamente um determinado número de animais, sobretudo cães, em que a gente cuida desses animais, né? E depois a gente busca fazer as chamadas feiras de adoções, né? Normalmente a adoção ela é mais simples e mais fácil quando é um filhote, né? Mas quando você tem um animal adulto, já não é tão fácil assim. Mas uma ideia que nós temos, e essa ideia ela foi debatida entre já conversamos com a prefeita, o secretário de segurança, e nós vamos ter uma reunião com o delegado de polícia, titular aqui da CNJDP, para que a gente possa montar uma estrutura de fiscalização disso, apurar denúncias, né? Porque hoje qualquer um pode fazer uma denúncia, desde que seja uma denúncia circunstanciada, uma denúncia com provas, junto à delegacia de polícia, porque, repito, maus tratos e abandono, crime. Essa pessoa responde um processo. Então, nós, né, pretendemos montar uma estrutura, vamos jogar juntinho, né, com a nossa Secretaria de Segurança, a Guarda, e a gente vai, tão logo chegando uma denúncia, nós vamos apurar essa denúncia e proceder, né, já fizemos isso algumas vezes, e nós vamos proceder com esse processo né, iniciando uma delegacia, com flagrante evidente, quando houver, e esse processo vai seguir. Ministério Público, Justiça, essas pessoas vão responder judicialmente por o que disse você, né? As pessoas precisam estar conscientes de que abandono e maus tratos, crime.
Vamos para uma pausa, para uma água e já voltamos já. Jornal O Cidadão, voltamos aqui com a André Mônica, da Secretaria Municipal de Agricultura. E eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para os produtores rurais e para a população. Mensagem de otimismo, né? De estar feliz por estar aqui, de volta a casa, né? Eu fiquei uns tempinho fora aí trabalhando no estado, quer dizer, estava lá no Detran, já numa segunda passagem pelo Detran, um lugar onde deixei muitos amigos, numa missão também de grande importância, mas voltando para cá, para um segmento que faz parte da minha vida, agricultura, né? Todo mundo sabe, né? Já nasci, né, com o pé na roça, sou produtor de citros aqui na cidade, enfim, né? Voltei para casa, estou muito feliz, muito grato pela confiança da prefeita Daniela, né? E a verdade é para ser dita, assim, a gente pouco se conhecia, sou muito amigo de seus pais, pessoas que gosto muito, mas ela mesma não tinha tido a chance de ter uma amizade, um convívio mais próximo, até porque ela também trabalhou uma parte da vida dela, né, fora da cidade, mas, assim, confesso a você, estou muito impressionado, primeiro, com a coragem dessa moça, né? Segundo, com a sua perspicácia, a sua inteligência, o seu alcance, enfim, acho que ela vem surpreendendo positivamente a todos. Então, diante desse cenário, né, eu estou muito confortável aqui, estou todos os dias aqui, num lugar que eu gosto muito, que é aqui o nosso Parque de Exposições, onde funciona a sede da Secretaria. Nós temos um braço da Secretaria em São Vicente, que é o nosso galpão agrícola lá de São Vicente, ali na Ponta da Areia, e nós temos a nossa estrutura da pesca, que funciona ali próximo à colônia, que ainda é uma estrutura que precisa, eu diria que praticamente ser recriada. É uma estrutura muito pequena, a gente reconhece isso, mas eu estou inteiramente à disposição de todo mundo aqui me conhece, né? Minha história aqui é longa, então graças a Deus todo mundo tem acesso a mim, e, né, a porta aqui é aberta a todos os araruamenses e ao nosso produtor, seja ele agricultor, seja ele pecuarista, seja ele criador de cavalo, seja ele pescador e seja ele alguém ligado à causa animal, tenho certeza que vai ter uma pessoa aqui muito dedicada a fazer com que as coisas aconteçam, né? Lógico, evidente, nem tudo que a gente quer a gente pode, mas a gente vai estar sempre empenhado em fazer o melhor possível e sempre de portas abertas para, né, aqui trazer respostas, ainda que essas respostas sejam, às vezes, de uma impossibilidade de alcançar um determinado objetivo no tempo que a gente queria. Mas eu confesso, repito, que estou muito animado, muito otimista com o que vejo adiante, né? Diante de tudo que a gente falou aqui, que a gente bateu um papo, eu acredito muito que a gente vai poder transformar esses segmentos que são importantes para a economia do município, a agricultura, a pecuária, a pesca, e o outro segmento, que é um segmento fundamental na vida social, né, que é a questão dos nossos animais, eu tenho absoluta convicção de que a gente vai conseguir avançar e a gente vai entregar, com certeza, dias melhores para a população de Araruama. Eu quero agradecer muito a gentileza de vocês, você, Rosa, meu querido amigo João, de estarem vindo aqui na nossa modesta salinha aqui no Parque de Exposições Manuel Marinho Leão, para a gente trocar essa ideia, bater um papo, porque as pessoas precisam enxergar isso, né? Araruama, essa cidade da Lagoa linda, belíssima, da nossa praia seca, desse oceano que é lindo, um lugar sem igual, mas também é um lugar que tem uma área rural também muito próspera, né? E que tem, com certeza, uma história muito bonita, né? Não só para trás, mas também, com certeza, para frente. Vamos embora, vamos junto.